Era uma noite quente em Copacabana, Rio de Janeiro, e o restaurante Maré Alta, com suas janelas amplas voltadas para o mar, brilhava como um farol para a elite carioca. Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, sentava-se sozinho em sua mesa habitual, perto da janela onde as ondas do Atlântico pareciam sussurrar histórias do passado. Aos 55 anos, Marcos Evangelista de Moraes, conhecido mundialmente como Cafu, era mais do que um ícone do futebol. 2 Copas do Mundo, uma carreira gloriosa no São Paulo, Milan e Roma, e agora um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de academias de futebol avaliada em milhões de reais. Mas naquela noite, enquanto o reflexo das luzes da cidade dançava em seu copo de vinho tinto, Cafu parecia carregado por uma melancolia que nem o sucesso podia apagar. Em sua mão esquerda, um anel de ouro branco com uma esmeralda reluzente capturava a luz. Era uma relíquia de família com mais de 200 anos, um dos 3 únicos no mundo, feito sob encomenda por seu tataravô para seus filhos. Cafu herdara o dele de seu pai. O segundo havia desaparecido há 25 anos, quando seu irmão gêmeo, Felipe, morreu em um acidente de escalada na Serra do Mar. E o terceiro? O terceiro deveria estar enterrado com Maria, a mulher que ele amara com todo o coração e perdera para sempre, há 20 anos, em um trágico acidente de trem. Ele viera ao Maré Alta para celebrar em silêncio o 10º aniversário da fundação de sua ONG, Gol de Esperança, que levava o futebol a crianças carentes. Mas a celebração parecia vazia sem Maria, sua paixão de juventude, cujo sorriso ainda assombrava seus sonhos. Mais vinho, senhor. A voz suave interrompeu seus pensamentos. Cafu ergueu os olhos e viu uma jovem garçonete, de uns 22 anos, com cabelos castanhos presos em um coque impecável e olhos cor de mel que brilhavam com uma curiosidade tímida. O crachá dela dizia: Ana. Sim, por favor, respondeu Cafu, com um meio sorriso educado. Enquanto Ana enchia sua taça, ele notou que ela hesitava, seus olhos fixos na mão dele, onde o anel reluzia. Senhor, posso fazer uma pergunta? Disse ela mordendo o lábio inferior, como se temesse a própria ousadia. Cafu franziu a testa, intrigado. Sobre o quê? Ana respirou fundo, apontando para o anel. Esse anel, minha mãe tem um exatamente igual. Nunca vi outro assim. As palavras caíram como um trovão. Cafu sentiu um frio na espinha, e o mundo ao seu redor pareceu desacelerar. O que você disse? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ana, agora visivelmente nervosa, insistiu. É verdade, senhor. O anel da minha mãe é idêntico. Mesma pedra, mesmo desenho. Eu o vejo desde criança. Cafu segurou a taça com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Isso é impossível, murmurou. Este anel é único. Só existem 3 no mundo, e estão na minha família há gerações. Ana balançou a cabeça, confusa, mas firme. Eu sei que parece loucura, mas juro. É igual. Quando vi o seu, quase deixei a bandeja cair. Cafu a encarou, o coração disparado. O restaurante, com seu burburinho de risadas e tilintar de talheres, parecia distante. Como é o nome da sua mãe? Perguntou, tentando manter a calma. Ana hesitou por um instante e depois respondeu. Maria Silva. O senhor a conhece? O nome atingiu Cafu como um soco no estômago. Maria. Sua Maria. A jornalista destemida que conhecera aos 25 anos, quando ele ainda era um jovem lateral direito lutando por um lugar no São Paulo FC. A mulher que o apoiava em cada jogo, que ria de suas piadas ruins, que sonhava com um futuro juntos. A mulher cujo funeral ele havia chorado, cujo caixão ele vira descer à terra. Mostre-me uma foto dela, pediu Cafu, a voz tremendo. Ana, confusa, mas obediente, pegou o celular, abriu a galeria e mostrou uma imagem. Cafu olhou para a tela e sentiu o chão sumir sob seus pés. Era Maria, sua Maria. O cabelo estava mais curto, com alguns fios grisalhos, e o rosto carregava as marcas do tempo, mas eram os mesmos olhos verdes, a mesma curva delicada do sorriso, a mesma inclinação da cabeça que ele memorizara em milhares de noites insones. Não pode ser, sussurrou, segurando o celular com mãos trêmulas. Ana franziu a testa, preocupada. Senhor, o senhor está bem? Por que conhece minha mãe? Cafu não respondeu imediatamente. Ele se levantou bruscamente, derrubando a taça de vinho, que se espatifou no chão. Os outros clientes voltaram olhares curiosos, mas ele não se importou. Ana, disse a voz rouca, preciso ver sua mãe. Agora. Onde ela está? Ana recuou um passo assustada. Ela mora em São Paulo, senhor, mas já é tarde, são quase 11 horas. Não me importa.
cortou Cafu, tirando a carteira do bolso. Eu pago R$ 1.000, 2.000, o que você quiser. Só me leve até ela. Ana o encarou, dividida entre medo e curiosidade. Por que isso é tão importante? Cafu respirou fundo, tentando se controlar. Porque esse anel e sua mãe podem mudar tudo o que sei sobre minha vida. Após um longo momento, Ana assentiu. Tudo bem, mas se isso for alguma loucura, eu chamo a polícia. Cafu deu um sorriso fraco, o primeiro da noite. Se eu estiver louco, você pode chamar quem quiser. Minutos depois, eles estavam no SUV preto de Cafu, cortando a noite pela rodovia Presidente Dutra rumo a São Paulo, a 3 horas de distância. Ana, no banco do passageiro, segurava o celular com força, lançando olhares desconfiados para Cafu. Para quebrar o silêncio tenso, ele começou a falar. Eu conheci uma Maria há mais de 20 anos, disse, os olhos fixos na estrada. Ela era jornalista, cobria futebol. Nos conhecemos num jogo do São Paulo contra o Flamengo. Eu era só um garoto de Jardim Irene, tentando provar meu valor. Ela acreditava em mim mais do que eu mesmo. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Nós nos apaixonamos. Planejávamos nos casar, ter filhos, construir uma vida. Mas então houve um acidente de trem. Ela estava cobrindo uma matéria em Minas Gerais. Me disseram que ela morreu. Eu fui ao funeral, Ana. Eu vi o caixão. Ana ouvia em silêncio, os olhos arregalados. Minha mãe nunca mencionou nada sobre isso, disse ela por fim. Ela sempre disse que meu pai morreu quando eu era bebê, num acidente numa obra. Ele era engenheiro. Cafu apertou o volante. Antes de ser jogador, ele estudara engenharia civil e trabalhara em algumas construções. E havia um segredo que ele enterrara fundo. Um erro de juventude, quando, para financiar sua carreira, aceitara dinheiro de um grupo criminoso ligado a uma obra. Será que Maria sabia disso? Será que isso tinha a ver com sua morte? A viagem passou em um borrão de pensamentos e silêncios. Quando chegaram a São Paulo, já era 1 da manhã. Ana guiou Cafu até um prédio modesto no bairro da Liberdade, onde as luzes de neon dos restaurantes japoneses ainda piscavam. Subiram as escadas em silêncio, o coração de Cafu batendo como se ele estivesse prestes a entrar em campo na final de uma Copa. Ana bateu à porta. Mãe, sou eu, chamou suavemente. A porta se abriu e lá estava ela. Maria, vestindo um robe azul, o cabelo desgrenhado pelo sono, mas inconfundível. Seus olhos verdes se fixaram em Cafu e todo o sangue pareceu sumir de seu rosto. Marcos, ela murmurou, a voz quase inaudível, recuando como se visse um fantasma. Maria, disse Cafu, incapaz de conter a emoção. Você está viva. Como? Por quê? Ana, parada entre os dois, exigiu respostas. Mãe, o que está acontecendo? Esse homem diz que te conhece. Ele acha que meu pai... Que ele... Ela parou, incapaz de completar a frase. Maria cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre os dedos. Entrem, disse por fim, a voz quebrada. Não posso fugir disso para sempre. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, com fotos de Ana emolduradas nas paredes e uma estante cheia de livros. Maria se sentou no sofá, ainda tremendo, enquanto Cafu e Ana a encaravam, esperando. Após um longo silêncio, ela começou a falar. Há 20 anos eu descobri algo sobre você, Marcos, disse, olhando nos olhos dele. Você estava envolvido com pessoas perigosas. Um homem chamado Ricardo, um chefe de uma facção criminosa. Ele me encontrou numa noite quando eu saía do jornal. Disse que se eu não saísse da sua vida, ele te mataria. E eu estava grávida. Cafu sentiu o mundo girar. Grávida? Repetiu, olhando para Ana, que parecia tão chocada quanto ele. Maria assentiu. De 2 meses. Era Ana. Ricardo me deu uma escolha. Fingir minha morte e desaparecer, ou ele acabaria com nós dois. Eu não podia arriscar sua vida, Marcos, nem a dela. Cafu caiu no sofá, as pernas fracas. Por que não me contou? Eu podia ter enfrentado ele, protegido você. Maria balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente. Você não entende. Ricardo tinha poder, contatos na polícia, no governo. Se eu ficasse, estaríamos mortos. Então, aceitei. Organizei o acidente de trem, mudei de nome, fui para São Paulo. Criei Ana sozinha, sempre com medo de que ele me encontrasse. Ana se levantou, furiosa. Você mentiu para mim minha vida inteira, gritou. Disse que meu pai estava morto. Cresci sem ninguém, mãe, achando que era órfã de pai. Maria tentou segurar a mão dela, mas Ana se afastou. Me deixa em paz, disse, saindo para a varanda, deixando Cafu e Maria sozinhos.
O silêncio pesava como chumbo. Cafu olhou para Maria, dividido entre raiva, alívio e amor. Você me deixou acreditar que estava morta, disse a voz baixa. Chorei por você, Maria. Construí minha vida em cima dessa dor. Ela baixou os olhos. Eu sei, e nunca passou um dia sem que eu me arrependesse, mas fiz isso por você e por ela. Cafu olhou para a porta onde Ana havia saído. Agora que sabia o que procurar, via semelhanças. O jeito de Ana franzir a testa, a forma como ela cruzava os braços, até o brilho determinado nos olhos. Era sua filha com Maria. Eu preciso conhecê-la, disse por fim, e preciso entender tudo isso. Não vou embora até saber a verdade inteira. Maria assentiu, exausta. Então fique. Mas não será fácil, Marcos. Ana está magoada. E eu não sou mais a mesma mulher que você amou. Cafu tocou o anel em sua mão, sentindo o peso de 20 anos de segredos. O destino, ou talvez um milagre, havia trazido Maria de volta. E agora, ele tinha uma filha. Mas o caminho para reconstruir o que fora perdido seria longo, cheio de cicatrizes e verdades dolorosas. Ele olhou para a noite lá fora, as luzes de São Paulo brilhando como estrelas. Por você, Ana murmurou. E por você, Maria. Vamos fazer isso dar certo. O anel em seu dedo parecia pulsar, como se soubesse que ainda tinha histórias para contar. 6 meses haviam se passado desde aquela noite em São Paulo, quando o mundo de Cafu virou de cabeça para baixo. O sol brilhava forte na praia de Copacabana e o terraço do luxuoso Hotel Atlântico, de propriedade de um amigo de Cafu, estava decorado com flores tropicais e luzes suaves para uma ocasião especial, o 23º aniversário de Ana. Mesas cobertas com toalhas brancas exibiam pratos de moqueca, vatapá e bolo de mandioca, enquanto uma banda de samba tocava ao fundo, enchendo o ar com ritmo e calor. Cafu, agora com 55 anos, estava de pé ao lado de Maria, ambos observando Ana, que ria com novos amigos da Faculdade de Gestão Esportiva, onde Cafu a matriculara. Ana usava um vestido amarelo vibrante, o cabelo solto dançando ao vento, e seus olhos cor-de-mel brilhavam com uma alegria que Cafu nunca vira antes. Maria, ao seu lado, segurava uma taça de caipirinha. O cabelo curto agora tingido de castanho escuro, mas os olhos verdes ainda carregavam as marcas de anos de segredos. O anel de esmeralda em sua mão refletia à luz um eco do anel de Cafu que ele tocava instintivamente. Nos últimos meses, a vida deles havia mudado. Maria se mudara para um apartamento pequeno em Ipanema, a poucos quarteirões da casa de Cafu, e Ana dividia o tempo entre o campus em Botafogo e as visitas ao pai. Eles estavam aprendendo a ser uma família, mas o caminho era cheio de tropeços. Ana ainda guardava ressentimentos pela mentira de Maria, e Cafu lutava para encontrar seu lugar como pai de uma jovem que crescera sem ele. Mesmo assim, ali naquela festa, havia um vislumbre de esperança, como se o destino, que os reunira por causa de um anel, estivesse lhes dando uma segunda chance. Cafu se aproximou de Ana, segurando uma caixa de presente. Filha, posso falar com você um segundo? Ana sorriu, um pouco tímida, mas assentiu, afastando-se dos amigos. Ele abriu a caixa, revelando um anel de ouro rosa com uma pequena esmeralda, desenhado para combinar com os anéis da família, mas único para ela. Mandei fazer isso para você, disse Cafu, a voz embargada. É parte da nossa história, mas é seu, Ana. Só seu. Ana pegou o anel, os olhos marejados. É lindo, pai, disse, usando a palavra pai pela primeira vez sem hesitação. Ela o abraçou, e Cafu sentiu um calor no peito que não sentia desde os dias em que levantava troféus. Maria se aproximou tocando o ombro de Ana. Você está linda, meu amor, disse, ajustando o colar de Ana. Por um momento, os três ficaram juntos, uma família improvável, unida por um milagre que começara em um restaurante. Mas a paz era frágil. Dias após o aniversário, enquanto Cafu jantava com Ana em um bistrô em Leblon, um homem de terno mal ajustado se aproximou da mesa. Ele tinha cicatrizes no rosto e olhos frios como os de um predador. Cafu, disse, com um sorriso cortante. Quanto tempo? Cafu ficou tenso, reconhecendo a voz antes mesmo de lembrar o nome. João, um capanga do velho chefe criminoso Ricardo, o homem que forçara Maria a fingir sua morte. Ana franziu a testa. Quem é esse, pai? João riu, sentando-se sem ser convidado. Sua filha, hein? Bonita. Igualzinha à mãe. Cafu cerrou os punhos. O que você quer, João? O homem se inclinou, baixando a voz. Maria. Ela sabe coisas que não deveria. Sobre Ricardo, sobre os negócios de 20 anos atrás. Achou que podia se esconder para sempre?
Cafu sentiu o sangue gelar. Ricardo está morto, disse, tentando manter a calma. Acabou. João balançou a cabeça. Ricardo morreu, mas os negócios dele? Esses continuam. E tem gente que não gosta de testemunhas soltas por aí. Ana, confusa, exigiu respostas quando João se foi. Cafu, relutante, contou a verdade. Em sua juventude, antes da fama, ele aceitara dinheiro de Ricardo para financiar sua carreira no futebol, sem saber que era parte de uma rede de lavagem de dinheiro. Quando tentou se afastar, Ricardo o ameaçara, e foi por isso que Maria fugira. Ana ficou em silêncio, processando. Então, por sua causa, minha mãe teve que abandonar tudo? Perguntou, a voz fria. Cafu baixou a cabeça. Eu era jovem, Ana. Cometi erros. Mas desde que perdi sua mãe, mudei. Tudo o que fiz depois foi para ser um homem melhor. Ana se levantou. Preciso de espaço, disse, saindo do restaurante. Cafu ficou ali, sozinho, sentindo o peso de seus pecados. Determinado a proteger sua família, Cafu usou sua influência. Ele contatou velhos amigos no meio esportivo e até um delegado de polícia que lhe devia favores. Descobriu que João trabalhava para uma facção menor, herdeira dos negócios de Ricardo, e que Maria ainda era vista como uma ameaça por causa de documentos que ela guardara, provas de crimes antigos. Cafu confrontou João em um estacionamento deserto, sob a chuva torrencial do rio. Deixe minha família em paz, disse, a voz firme. João riu. Ou o que, capitão? Vai levantar uma taça contra mim? Cafu se aproximou sem medo. Tenho mais a perder agora do que nunca. Se tocar nelas, acabo com você. João recuou, mas deixou um aviso. Isso não acaba aqui. A ameaça de João trouxe consequências inesperadas. Um tabloide publicou uma matéria sensacionalista. O lado sombrio de Cafu. Ligações com o crime organizado, expondo seu passado. A notícia abalou Ana, que se recusou a falar com ele por semanas. Maria, porém, interveio. Em uma noite, no apartamento dela, ela chamou Ana para uma conversa. Seu pai não é perfeito, disse Maria, segurando as mãos da filha. Mas ele pagou um preço alto, 20 anos sem nós. Não o julgue só pelos erros. Ana, ainda magoada, começou a ceder. Ela visitou Cafu em sua casa, uma mansão com vista para o Pão de Açúcar, e pela primeira vez, pediu para ouvir suas histórias não as de Copas do Mundo, mas as de Jardim Irene, onde ele cresceu jogando bola descalço. Cafu contou, rindo e chorando, e Ana viu o homem por trás do mito, alguém que, como ela, lutava para encontrar seu lugar. Enquanto isso, Cafu e Maria começaram a se reaproximar. Uma tarde, enquanto caminhavam pela orla de Copacabana, Maria confessou por que nunca o procurara após a morte de Ricardo. Eu tinha medo, disse, olhando o mar. Medo de que você me odiasse, medo de que Ana não me perdoasse, mas esse anel, ela tocou a esmeralda em sua mão. Me fazia lembrar de você todos os dias. Cafu segurou a mão dela, o primeiro toque em 20 anos. Eu nunca deixei de te amar, Maria, disse, os olhos brilhando. E agora temos Ana, podemos tentar de novo. Maria sorriu, hesitante. Não somos mais aqueles jovens, Marcos. Mas talvez possamos ser algo novo. Para unir a família, Cafu lançou um novo projeto, a Fundação Bola de Esperança, uma expansão de sua ONG, focada em ensinar futebol e valores a crianças de favelas. Ele convidou Ana para ajudar na gestão e Maria para liderar oficinas de escrita criativa, inspiradas em sua antiga carreira de jornalista. O projeto os aproximou. Ana, que antes servia mesas, agora organizava torneios, inspirando jovens com sua história de superação. Maria encontrou propósito ao ensinar crianças a contar suas próprias histórias. Em um evento de lançamento, na quadra de uma comunidade em Jacarezinho, Ana fez um discurso que trouxe lágrimas aos olhos de Cafu. Eu cresci sem um pai, disse ela, mas o encontrei quando menos esperava, e aprendi que família não é só quem nasce com você, é quem escolhe lutar por você. Oh! 3 anos depois, a brisa do mar acariciava a praia de Copacabana, onde Cafu e Maria se casaram em uma cerimônia simples, sob um arco de flores. Ana, como madrinha, caminhou com a mãe até o altar, onde Cafu esperava, o anel de esmeralda brilhando em sua mão. Ele entregou a Ana um colar com uma pequena esmeralda, dizendo: Você é o futuro da nossa família, filha. Ana, agora formada e liderando a fundação, abraçou os pais, chamando Cafu de pai, com uma naturalidade que fez seu coração transborda. Naquela noite, enquanto jantavam no terraço do Hotel Atlântico, Ana ergueu uma taça. Sabe o que é mais louco? Disse, rindo.
Tudo começou por causa de um anel. Se eu não tivesse trabalhado naquele restaurante, se não tivesse visto o anel do meu pai, talvez nunca estivéssemos aqui. Cafu segurou as mãos de Maria e Ana. O destino tem seus jeitos, disse sorrindo. Maria completou. E às vezes, as coisas mais preciosas aparecem quando a gente menos espera. A família, outrora separada por mentiras e perigos, agora era um símbolo de resiliência. O anel, um pequeno objeto de ouro e pedra, havia aberto a porta para um milagre, provando que o amor e a família podem sobreviver às tempestades do tempo. Enquanto o samba ecoava ao fundo, Cafu olhou para Maria e Ana, sabendo que pela primeira vez em décadas, ele estava exatamente onde deveria estar.